Boa noite, queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Como tem sido o costume de cada dia, onde eu levanto e uma das primeiras coisas que eu faço no dia é abrir o Evangelho e gravar 15, 17 minutos de uma leitura, comentário e percepções acerca do texto. Nós temos lido Atos dos Apóstolos e já caminhamos 20 capítulos. E hoje, com vocês, nessa transmissão ao vivo, eu gostaria então de ler Atos no capítulo 21. Eu vou dar um tempinho, aguardar alguns dos irmãos que estão chegando, mas eu quero dizer para vocês que é uma honra, é uma alegria para mim poder compartilhar isso, receber o feedback de vocês, seja com comentários a favor do que eu disse, ou contra aquilo que eu disse, ou acrescentando alguma ideia àquilo que eu falei. Para mim é um privilégio, eu aprendo muito e sou muito agraciado e fico muito alegre quando eu vejo que o Evangelho está alcançando pessoas, está trazendo desdobramentos práticos para a vida das pessoas. A gente lê na própria Escritura que Deus lança a sua palavra e ela não volta para si vazia, mas ela traz consigo todos os desdobramentos e as consequências que fazem parte do motivo pelo qual Deus a enviou. E acabam cumprindo o propósito pelo qual ela foi oferecida, derramada, repartida com cada um de nós. Então, eu quero ler com vocês, se vocês tiverem uma Bíblia aí, quiserem abrir, podem abrir ou simplesmente ouvirem, tudo bem? E no final dessa leitura e dos comentários que eu vou fazendo de Atos capítulo 21, eu gostaria que vocês deixassem aí no chat a pergunta que você gostaria de fazer, seja sobre esse texto que a gente vai ler hoje, ou talvez os textos anteriores e você não teve a oportunidade de fazer a sua pergunta. Vamos ler juntos então? Atos 21 diz o seguinte: Depois de nos apartarmos, fizemo-nos a vela e corremos em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegando para a Síria, chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Então Paulo está em uma experiência de navegação e ele então chega a Tiro. Ali em Tiro agora, no versículo 4, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, uma semana. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Então eles chegaram a Tiro, teve essa experiência onde ficaram uma semana juntos, os irmãos, segundo o texto, movidos pelo Espírito, pediu a Paulo que não fosse até Jerusalém. Eles oram na praia, ajoelhados, se despediram uns dos outros e então os que viviam em Tiro voltaram para casa e eles continuaram a sua caminhada. Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos,
passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com eles. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Interessante essa informação, porque havia uma predominância masculina em tudo o que acontecia entre as pessoas, principalmente pelo ranço judaico. Os judeus não permitiam que as mulheres se manifestassem e não criam que as mulheres tinham o mesmo poder de fato e o mesmo tipo de acesso que os homens tinham diante de Deus. Ainda era uma sociedade bastante machista. E é interessante que quando o profeta Joel profetiza que o Espírito desceria e o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre homens, sobre mulheres, sobre escravos, sobre livres, sobre todos. Havia aí uma quebra de paradigma e as mulheres então estavam vivendo a experiência de serem incluídas nos dons espirituais e no acesso a Deus. Algo que era um pouco estranho para a sociedade judaica, já que a mulher tinha uma posição muito menos de destaque, muito mais assim escondido, ocultado. E aqui a gente encontra as filhas de Filipe de Cesareia. São 4 donzelas que profetizavam. O Espírito foi derramado. E agora homens e mulheres profetizam. Homens e mulheres exercem dons, capacidades da graça de Deus que os fazem unidos, sem nenhum tipo de predominância ou de preponderância ou de valor maior, mas ambos trabalham juntos, porque em Cristo não há mais homem ou mulher, não há separação, não há sexismos. Em Cristo, todos estão debaixo do mesmo Espírito. E quando a gente entende isso, a gente não entende a mulher mais como alguém com menor valor, com menos possibilidades, com menos capacidades. Pelo contrário, entendemos que o Espírito as alcançou tanto quanto alcançou os homens. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso, que muitas mulheres se manifestam com grande sabedoria, grande poder espiritual, autoridade, e nós devemos reconhecer isso quando presenciamos tais realidades. 4 filhas donzelas que profetizavam. Versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, um homem, profeta, chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Veja que esses homens, motivados pela profecia de Ágabo, começaram a se entristecer e começaram a comover o coração de Paulo. E Paulo então barra um pouco as suas emoções, coloca a sua mente no lugar e diz: homens, o que vocês estão fazendo? Me comovendo e tão entristecidos, quebrantando o meu coração, porque eu estou disposto não apenas a sofrer, a ir para Jerusalém, mas até para morrer pelo nome do Senhor.
Veja a determinação de Paulo. Paulo não tinha medo da morte, ele não tinha medo dos judeus, não tinha medo dos gentios, ele não tinha medo daquilo que os homens podiam lhe fazer. Paulo estava determinado a pregar o evangelho onde quer que fosse e a viver as consequências disso, ainda que fosse na sua própria carne. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Versículo 17, acompanhe aí comigo. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estava por findar os 7 dias, uma semana, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Veja como a estratégia dos irmãos e a estratégia de Paulo não deu certo. Eles queriam que com esse ato de purificação ritual, de alguma forma os judeus os aceitassem. E veja que não foi isso que aconteceu. O tiro saiu pela culatra. E é isso que a gente vê de forma muito clara, todas as vezes em que a gente tenta adaptar o evangelho à necessidade dos ouvintes. Quando a gente tenta adaptar a experiência com Cristo, a consciência daqueles que não conheceram o Evangelho, tentando, vamos dizer assim, a agradar a todos, a não sermos radicalmente cortantes naquilo que o Evangelho é cortante, como, por exemplo, a ruptura com a lei de Moisés, nós acabamos dando tiro no pé. Parece que Paulo entendeu depois que essas atitudes não só não deram resultado, como não tinham nada a ver com o Evangelho de Jesus. Me parece que na carta de Paulo aos Gálatas, nós chegamos a essa conclusão que é inútil
tentar se justificar pela lei, porque dessa forma a gente anula aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então, eu tanto vejo nessa atitude de tentativa de purificação cerimonial de Paulo e os demais, como também quando Paulo pede a Timóteo que ele se circuncidasse, eu vejo aí situações de imaturidade por parte de Paulo e situações que poderiam ter sido evitadas e que possivelmente Paulo chegou à conclusão posteriormente de que a circuncisão nada é e de que tudo que ele fizera nessa direção não tinha a ver com o Evangelho de Jesus. Por isso que na carta aos Gálatas ele vai dizer: aquele que se deixa circuncidar, de fato Cristo nada vos aproveitará. Aquele que tenta se justificar pela lei está matando de novo o Filho de Deus. Paulo tenta agradar os irmãos, ele tenta ser aceito pelos judeus, mas não adianta, ele é agarrado, ele é arrastado para fora do templo, fecharam as portas após ele, e no versículo 31 a gente continua a leitura dizendo: procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Espancaram Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Versículo 38. Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo. Então amanhã nós vamos conferir como que Paulo apresentou a sua defesa diante da multidão que queria a sua morte. O fato é que nós guardamos esse capítulo 21, então, a interessante notícia de que haviam 4 filhas donzelas de Filipe de Cesareia que profetizavam, e eu falei da importância e da quebra de paradigma que isso significava para a época, mulheres profetizando, e falei também dessa tentativa de, por meio de cerimônias ou de votos, de conseguir a aprovação dos judeus para tentar ganhá-los. Eu não duvido da boa intenção de Paulo, eu não duvido da capacidade de se adaptar às dificuldades e às necessidades, na tentativa pura e verdadeira de alcançar alguns, como ele já disse em outros textos, não é? Mas ao mesmo tempo eu vejo também a inutilidade dessa tentativa e depois, posteriormente, na carta aos Gálatas, Paulo chegando à conclusão de que a tentativa de ficar como que camaleão, se adaptando à circunstância e adaptando o evangelho à necessidade do ouvinte, acaba por assim criando um outro evangelho e misturando uma coisa com a outra, misturando o vinho novo com o odre velho.
e que, segundo Jesus, é impossível que essa mistura, que esse relacionamento aconteça de forma saudável. Para que o vinho novo se conserve, ele precisa de odres novos, sem o qual tudo se perde, tudo vai para o ralo, tudo de fato acaba não sendo aproveitado. Bom, esse foi o texto de Atos capítulo 21. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria então de saudar aí os irmãos que estão mandando mensagem. Deixa eu fazer rolagem aqui. O Erivelton, boa noite, tudo bem, Erivelton? A Marta, tudo bem, Martinha? Que prazer ter você por aqui também. O Danilo, boa noite, boa noite. O Paulo, Renato, boa noite, tudo bem? Meu amigo Adilton, boa noite, meu querido Rodrigo, sabe as palavras? Amém, amém. Muito contente de ter vocês por aqui, tá bom? Eu quero informar também que hoje ainda eu vou baixar esse vídeo do Facebook e vou mandar então em forma de áudio, né? Em MP3 para o pessoal que está no WhatsApp todos os dias recebendo as mensagens. Outros amigos estão aí, ó. O Bruno Barbosa deu uma boa noite. O Paulo César também, o Joe. Boa noite, meus queridos. Bom, eu gostaria então de abrir alguns minutos aí para vocês fazerem as suas perguntas, seja desse texto que nós acabamos de ler, ou seja de outros textos que porventura vocês passaram, vocês leram, e a gente pode então trocar experiência e talvez ajudar aí no processo da descoberta do conhecimento acerca disso ou daquilo. Talvez você nessa semana tenha algum tema no coração, alguma questão que está te atormentando, que está te deixando triste, que está te angustiando, e eu gostaria de dar a oportunidade de você expor aí nos comentários e a gente poder falar um pouquinho sobre a sua dúvida e a sua questão. Meu amigo Caleb, tudo bem, meu amigo? Eu acabei de dar um oi lá na sua transmissão ao vivo e já deve ter terminado lá, né? E você está aí com a gente também. Tudo bem? Um beijo para você e parabéns aí pelo seu segundo filhinho. Que Deus o abençoe nessa caminhada. A Cleide também, boa noite. A Cleide é companheira também de jornada, sempre me responde com muito carinho as mensagens de WhatsApp. Eu tenho um sentimento de muita gratidão a Deus pela sua vida, Cleide. Mas é isso. Vocês têm alguma dúvida aí? Se não tiver, não tem problema. A gente encerra a transmissão ao vivo e numa outra oportunidade, então, a gente fala das questões que vocês possuem. Eu vou dar mais um tempinho para vocês. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o violão, vou tocar uma música. Enquanto isso, vocês vão deixando as suas questões, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Vocês podem ir deixando então as suas questões aí. Tens me tomado em teus braços e me dado salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças
Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Estabeleça o teu trono, Senhor, em mim. Toma o trono que neguei há tanto tempo. Tome a direção da minha vida. Quero tanto conhecer-te verdadeiramente. Faça tudo do teu jeito, minha vontade eu deixo. Estabeleça o teu trono em mim. Faça tudo do teu jeito, minha vontade eu deixo. Estabeleça o teu trono em mim. Reconheço, Senhor, que eu não sou nada sem ti. Reconheço, Senhor, que eu não sou nada sem ti. Reconheço, Senhor, que eu não sou nada sem ti. Amado, eu não sou nada. Tenho nada, faço nada, vejo nada e chego a nenhum lugar. Sem ti eu não tenho nada, faço nada, vejo nada, chego a nenhum lugar. Faça tudo do teu jeito, minha vontade eu deixo. Estabeleça o teu trono em mim. Faça tudo do teu jeito, minha vontade eu deixo. Estabeleça o teu trono em mim. Amém. E aí, meu amigo Sérgio, boa noite, que alegria. Eu estou aqui tocando enquanto o pessoal tem a liberdade de fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, aquilo que talvez durante essa semana se manifestou como uma inquietação, como uma angústia. Se você não tem nenhuma questão, você também tem a liberdade de colocar um motivo de oração. Nós podemos orar juntos. Nós podemos aproveitar a tecnologia e a informação que chega ao vivo na sua casa para a gente unir os nossos corações, as nossas consciências e colocarmos diante de Deus as nossas dificuldades, as dificuldades de pessoas que a gente sabe que está passando por necessidades, por problemas. E nós podemos nos unir em oração como uma comunidade, não virtual, mas uma comunidade real, espiritual, que de fato está se reunindo, 2 ou 3, ao redor do nome de Jesus. Porque estamos conectados no coração, uns aos outros. E o que nos move, o que nos une, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a graça de Deus. E nós podemos viver essa experiência de tantas formas. As formas servem essa essência. Há tantas formas de fazer isso. Nós podemos planejar um encontro físico,
nós podemos simplesmente encontrar com pessoas por aí e conectar o nosso coração umas às outras. Nós podemos ligar para alguém e esses dois seres humanos que se ligaram podem estar conectados também na graça de Deus e uns aos outros e viverem a experiência da congregação. Nós podemos também, por meio da internet, viver essa experiência tão gostosa, tão boa, ao mesmo tempo tão desafiadora, de nos conhecer, de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O Paulo César faz um comentário, ele disse: é uma passagem muito interessante, Rodrigo. Eu já entrei em conflito sobre profecias, hoje sei que podemos decidir sobre tudo. Não há conflito entre soberania e livre-arbítrio. Embora a profecia do verso 10 fosse real e válida, porém Paulo estava pronto e decidido em seu coração. É quase isso, Rodrigo. Eu creio nisso também. Porque a profecia, nesse caso, era uma profecia que predizia o que ia acontecer. Não havia, por exemplo, uma ordem de Deus, entre aspas, para que Paulo, em sabendo disso, não fosse para Jerusalém. Pelo contrário, como a gente leu no capítulo 20 hoje pela manhã, o Espírito Santo avisava Paulo que o que ele enfrentaria nas cidades que ele percorria seriam provações, seriam perseguições, seriam humilhações. Então, nós não vimos isso em nenhum outro capítulo acontecer. Nós tivemos a informação disso no capítulo 20. E agora no 21, aliás, no capítulo 19, e agora no 20, a gente tem uma situação concreta, descrita, vamos dizer assim, registrada, dessa profecia que Paulo recebia. Era comum para Paulo lidar com isso. Mas os irmãos, obviamente, ficaram com o coração muito entristecidos, porque sabiam que provavelmente seria a última vez que eles iam ver Paulo fisicamente. E perder um irmão não é fácil. Ainda mais perder alguém que estava sendo tão útil, tão importante, tão esclarecedor, alguém tão usado pela graça de Deus como instrumento para fortalecer, para esclarecer, para iluminar, para ajudar as pessoas no entendimento. Paulo tinha muitas ferramentas, dons espirituais dados pela graça de Deus. E se despedir desse irmão de forma definitiva do ponto de vista terreno era uma coisa muito difícil, como também os discípulos tiveram terrível dificuldade de se despedir de Jesus. Como eu falei hoje pela manhã, isso implicava também que eles deveriam andar com as próprias pernas. Isso implicava uma certa emancipação. E a gente tem muito desconforto quando as pessoas que estão acostumadas a serem usadas pela graça de Deus para nos ajudar, elas vão embora, a gente fica totalmente assim, meio que desestabilizado por um momento, meio que profundamente entristecido. Eu gosto muito do Caio quando ele fala assim que com o passar do tempo nós vamos ficando cada vez mais íntimos do céu, da experiência da eternidade, da celestialidade. Porque os nossos queridos irmãos, pessoas tão maravilhosas, que influenciam a nossa vida, que são referenciais na jornada, vão partindo, vão deixando a sua saudade, e mesmo que ainda estejam presentes em nossos corações pela memória e pelo bom testemunho e pelas marcas positivas que causaram em nós, nós vamos também nutrindo um desejo profundo por vê-los novamente, por viver com eles e por encontrá-los. E eu gosto tanto do texto das Escrituras que dizem que nós seremos recebidos na celestialidade pelos nossos amigos. Nós seremos recebidos nos portais eternos por aqueles que de fato fizeram a diferença na nossa vida. Gente querida, cujo laço,
cujo vínculo é tão profundo, é tão forte quanto a morte, é tão forte quanto um cordão de 3 dobras. E a gente vai se encontrar com essas pessoas e a gente vai viver uma experiência de eternidade a eternidade, conhecendo a Deus e conhecendo uns aos outros, na nova Jerusalém, na nova realidade preparada por Deus para aqueles que creem. Então, essa consciência é extremamente importante. E Paulo, um homem que não tinha nessa vida laços ou armadilhas ou prisões ou idolatrias, sabia que a morte e a vida tinham para ele o mesmo peso, no sentido de que se ele morresse, ele estaria eternamente com o Senhor, o que ele considerava muito superior, mas ao mesmo tempo ele disse: eu também fico meio que em conflito, porque estar com vocês é importante, é útil, é bom para a minha alma, e é maravilhoso ver isso. Nós ficamos tomados pelo Evangelho para além dessa história de morte ou vida. Quando a gente é tomado pelo Evangelho de Jesus, a gente suplanta, a gente supera todas essas crises que qualquer ser humano que entende que a morte é o fim possui. Porque se a nossa fé se baseia apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Cristo teria, sim, morrido em vão. E ele seria um farsário, mentiroso, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E ele prometeu: eu os ressuscitarei naquele dia. E ele disse mais: chegou a hora em que os mortos ouvirão a sua voz e se levantarão dos seus túmulos para a vida. Aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida e agora do seu interior fluem rios de águas vivas. Nada pode deter seres humanos assim. Nada pode matar seres humanos assim. Nada pode conter, frear. Nada, 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 nada. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. São mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Um beijo para vocês. Muito obrigado pelo carinho
pela amizade, por tudo que a gente tem experimentado juntos, apesar da distância, apesar das limitações geográficas. É um privilégio e uma grande alegria conhecer vocês e aprender com vocês e vivermos essa experiência de compartilharmos do Evangelho de Jesus. Tá bom? Esse vídeo vai estar disponível tanto na minha página pessoal quanto na minha página pública, e amanhã pela manhã eu enviarei para o pessoal do WhatsApp em forma de vídeo e de texto. De vídeo eu vou publicar no YouTube e de texto não, de áudio. Eu vou transformar isso, vou tentar fazer isso caber em menos de 16 mega e assim mandar para os irmãos conforme nós temos feito. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.